Aleluia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Queria agradecer o Rodrigo, que está aqui cooperando conosco, né? Não visitando. Tem alguém visitando aqui pela primeira vez? Não? Glória a Deus. Aleluias. Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Faz 2 semanas que o Senhor tem falado muito forte no meu coração. Esperar as crianças descer. Glória a Deus. Olha para mim agora, irmão. Presta atenção aqui agora na palavra. Faz 2 semanas que Deus tem trabalhado muito no meu coração com esta palavra. E eu estava vendo o relato de um médico dizendo que nesses últimos dias, nesse tempo que nós estamos vivendo, com absurdamente o desenvolvimento dos tumores malignos. E ele dizendo que muitas vezes nós já carregamos esse tumor, ele já está desenvolvendo há muito tempo dentro de nós e nós nem sabemos. Ou muitas vezes dando sinais, mas a gente não se preocupa. E muitas vezes, quando a gente descobre, realmente é um estrago grande, é uma dor grande, é um sofrimento grande. E realmente, os médicos fazem o que eles podem, mas a dependência é de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida da Dalva aí, né, que está testemunhando. E uma dessas coisas que esse médico falava também foi o que me levou a essa palavra. Que a falta de perdão hoje tem roubado, tem desenvolvido tão grande na vida do ser humano. E aí, quando eu estava vendo as brigas hoje, você entra no YouTube, quando você vê no geral tantas pessoas brigando um com o outro, famílias se brigando, magoadas, feridas, dentro do seu próprio lar, sangue do seu sangue. Nós vemos tantas igrejas divididas, que a pessoa sai com mágoa, vai para outro lugar, abre a sua igreja. Nós vemos tantas brigas na internet, um tentando massacrar o outro, um ferindo o outro. Então a gente vê hoje que é algo muito sério. E o Senhor me dava essa palavra. Hoje é manhã, não, todos os dias. Hoje não é uma manhã para nós examinarmos cada um de nós. Mas todos os dias. Irmão, não tem coisa mais triste de você ir dormir de noite quando você está magoado com alguém. Seja alguém da sua casa, ou seja alguém que aconteceu alguma coisa. É uma dor, é uma tristeza, que você perde o sono. Ou se você está magoado com alguém, você passa outra calçada. É muito triste. Muitas vezes a gente está dentro da igreja
E a gente não poder cumprimentar um irmão de coração. A gente poder abraçar o irmão. E dizer, irmão, eu sou pecador, sou falho. Mas, sabe, cada um tem o seu tipo sanguíneo. Mas nós somos irmão em Cristo Jesus, pelo mesmo sangue. E eu fui ler essa palavra que o Senhor me deu, eu queria ler com vocês. Estou falando isso porque pode ficar sossegado, que a gente vai terminar a ceia mais cedo, que hoje é dia dos pais. Mateus capítulo 18, versículo 21. É meio compridinho aqui, mas depois nós explica mais rápido. Evangelho de São Mateus 18, versículo 21, diz assim: Então Pedro, aproximando dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino do céu pode se comparar a um certo rei que quis fazer conta com seu servo. Como eu amo Jesus. Como ele fala de uma maneira que nós podemos entender. E ele diz, no versículo 24, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e os seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a vida deles lhe pagasse. Então aquele servo, postrando e reverenciando e dizendo: Senhor, seja generoso comigo, e eu tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou a dívida. Nas minhas palavras, ele viu a tristeza, a dor, uma família que ia pagar o preço por uma dívida. Aí, no versículo 28, diz assim: Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiro, e lançando mão dele, sufocava, e dizendo: Paga-me o que deve. Então o conservo, postrando também aos seus pés, rogava, dizendo: Seja generoso comigo, e eu tudo pagarei. E ele, porém, não quis pagar. Porém, ele não quis perdoar. Antes foi lançado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando na sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu conservo, como eu tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial. O próprio Jesus dizendo,
aqui no versículo 35. Assim vos fará também meu Pai Celestial, que se do coração não perdoar cada um ao seu irmão as suas ofensas. Nós vemos 2 relatos aqui, irmãos, que leva nós a refletir nessa manhã. Nós sabemos que a falta de perdão hoje tem detonado nossas vidas. A falta de perdão hoje é uma ferida tão cicatrizada que se você muitas vezes arrancar casca, você vai ver sair pus. E você vai ver tantas pessoas mortas espirituais, amarguradas de espírito, amargurado de alma, pessoas de cabeça abaixo, pessoas rancorosas. E aqui quando Pedro fala para Jesus, Pedro, ele se achava no direito que ele não tinha que perdoar, que ele rejeitava e ele não queria perdoar. E Jesus, ele é tão lindo, ele fala de uma maneira que todos possam entender. E quando ele explica, ele põe uma causa para Pedro entender que ainda que ele tiver, Pedro falou, mas é 7. Não, ele falou 70 vezes 7. E ainda tem uns que dizem assim, eu já perdoei tudo isso. Eu já perdoei tanto que agora eu não perdoo mais. E essa história que Jesus conta aqui desse rei, dessa grande dívida que esse homem tinha com ele, era uma dívida impagável. Mas a única maneira dele pagar essa dívida era a família dele. Talvez, se a gente refletir, talvez essa dívida não foi nem a família dele que fez. Talvez foi esse homem, o chefe da casa, que fez essa dívida. Mas essa dívida era tão alta que agora foi aumentando, e ele não podia pagar. Então agora ele ia pagar junto com a família dele. Talvez a família dele ia pagar essa dívida junto, mesmo que eles não tivessem feito nada. E se nós for olharmos para a Bíblia diz que o salário da morte é o pecado. E nós vemos que através de Adão e Eva, que o pecado entrou no mundo, e agora não tinha mais solução. E agora todos nós, através desse pecado que entrou nesse mundo, agora nós não tinha mais saída para nós. Para ninguém. Nem para quem tinha dinheiro, para quem não tinha dinheiro, não tinha esperança. Porque estava a morte. A nossa dívida agora era a morte. Mas Deus enviou o seu próprio Filho Jesus Cristo para vir nesse mundo, perdoar. Ele veio a este mundo. Ele foi injuriado, caluniado, rejeitado. E ele foi. O preço que ele iria pagar agora, que todos conhecem, por nós, pelo nosso pecado, seria a sua vida na cruz do Calvário. E com tudo que ele passou, ele pagou o preço para que hoje nós tivéssemos liberdade, para que hoje nós estivéssemos livres.
Jamais nós poderíamos sentar numa mesa dessa hoje, se não houvesse perdão. Através do teu sangue, Ele nos lavou, Ele nos purificou. E Ele pôs um anel no nosso dedo, e Ele nos chama de filho. A dívida foi paga, a dívida foi perdoada. Mas, agora, a outra história aqui, o outro relato, fala que outro que tinha uma dívida menor, uma dívida que não era preço de sangue, uma dívida que era pior ainda do que o outro. Mas o que ele faz? Ele chega e diz: eu não perdoo, você vai ter que pagar. Não quero nem saber. Ele esqueceu a dívida dele, que a família dele estava salva. Ele esqueceu que a dívida dele foi perdoada, que ele tinha se prostrado e a dívida tinha se perdoado. Mas agora, o outro ali chega diante desse que foi perdoado e também faz a mesma coisa que ele fez. Se prostra ali e pede perdão. Fala: eu não tenho como pagar essa dívida. Tem misericórdia de mim. Eu te imploro. Mas ele esqueceu. E ele disse: não perdoa. Não perdoa a dívida. Você vai ter que pagar. E se você não pagar, você vai ser preso. Irmãos, eu quero dizer nessa manhã, tem muita gente aqui nessa manhã, ou assistindo pela internet, que está preso pela mágoa, pela falta de perdão. Porque esqueceu o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele nos perdoou. E ele é tão claro que ele diz: se nós não perdoarmos, nós não teremos o perdão dele também. Ele fala lá em Mateus 6,12: se você não perdoar o meu Pai, eu também não vou te perdoar. E hoje, irmãos, a mágoa, a ferida, tem sido tanto no coração do ser humano, mas tanto. Quantos que hoje têm perdido família por falta de perdão? Quantos têm perdido amigos por falta de perdão? Aí você vai dizer: ah, mas amigo não trai, amigo não faz isso. Eu quero dizer para você que nós somos pobres e miseráveis pecadores. Nós somos igual Paulo, que disse: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero, eu faço. E muitas vezes por poucas coisas. Irmão, quando você fala: olha, eu odeio um irmão. Você quer saber como é que a gente descobre algo dentro de nós? Tem gente que tem pessoas que já perderam seus pais morreram. E ele diz: olha, para mim aquela pessoa que vá para o inferno, mas que eu não perdoei ele, eu não perdoei. Eu nunca vou esquecer o que ele fez para mim. Ah, aquele lá, eu pensava que era meu amigo, mas ele fez algo que me doeu, e eu não perdoo. Irmão, não perdoar é como você tomar um copo de veneno e esperar que o outro morra. É você não ter paz. É você ser torturado, pensando o outro está numa boa. Eu me lembro que eu encontrei com uma pessoa que ela saiu da igreja, nem tchau disse e foi embora. Nunca mais eu vi essa pessoa.
E sempre eu lembrava com carinho dela. E um dia eu encontrei com ela na rua, e ela sempre fingia que não me via. E um dia eu encontrei, eu fui, abracei e disse: que saudade de você. Nossa, nunca mais te vi. E ela, falei: qual igreja que você está? Ela falou: não estou em igreja nenhuma. Porque eu saí tão magoada da igreja com a senhora, que eu me revoltei com todo mundo. E se a senhora era uma pastora, e a senhora me machucou, então para que eu vou ir na outra igreja? Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, eu oro por você, eu senti a sua falta, mas o que é que eu te fiz? Porque eu estava em paz. Eu não tinha feito nada. E se eu fizer alguma coisa, fica isso até um alerta para você nessa manhã. Se vocês magoar comigo alguma coisa, venha falar comigo. Não vá falar para terceiro, porque se tem uma coisa que eu tenho, sabe, consciência, é saber perdoar e pedir perdão. Porque eu já fui massacrada, eu já sei o que é pegar a ferida e espremer ela até sair o último pus mesmo. Eu sei o que é uma unha encravada. Eu sei, uma unha encravada, ela entra na carne. Eu fui na Dainara fazer unha, eu falei: Dainara, parecia que ela enfincou aquela espátula, ela arrancou aquele pedaço de unha, doía o coração. Mas eu disse para ela: Dainara, manda brasa. Manda brasa, porque eu quero sofrer numa vez. Porque de noite eu sinto aquela unha entrando na carne. Tira a paz da gente. Então, se alguma coisa, você se entristecer, venha comigo. Pode falar à vontade. Eu fiz isso tantas vezes com a irmã Rosana. A irmã Rosana brigava comigo em cima do púlpito. Eu falava para ela: irmã Rosana, eu não presto, mas eu gosto de você. Daqui a pouco ela dizia para mim: dá o dedinho, Sônia, vamos fazer as pazes? Alcione é consciência disso. Irmãos, e aí essa pessoa falou para mim, falei: mas o que é que eu te fiz que eu não me lembro? Fala para mim que eu peço perdão para você agora. E ela falou para mim: não, sabe o que a senhora fez para mim? Eu mandei a senhora colocar eu no grupo da igreja, e a senhora falou assim para mim: olha, amada, no grupo da igreja você vai poder entrar só depois que você tornar membro da igreja. Porque esse grupo da igreja é para a gente dar recado, é para a gente, os irmãos da igreja, estar consciente o que entra. Então, depois que você passar a ser membro da igreja, aí você passa a coisa. Ela disse assim: eu fiquei com tanta raiva da senhora, porque os outros não é melhor do que eu. Por que eu não podia entrar nos membros da igreja? Eu falei: mas é o nosso estatuto aqui da igreja, que a gente tem assim. A pessoa vem, ela fica 3, 6 meses para ela receber um cargo, e 3 meses para fazer parte da membrosia da igreja. E ela pegou ódio, raiva de mim, e está afastada dos caminhos do Senhor. Vocês estão entendendo? Coisa mínima. Você imagine quando você é uma coisa mais grave, então. Mas quando, amados, a gente olha, quando eu cheguei aqui hoje, eu olhei para essa mesa linda. Deus abençoe a Dalva, né? A gente sempre fala que é a Dalva e o Renato que preparam essa mesa. Mas quando eu cheguei aqui, olhei para essa mesa, eu falei: Senhor, eu não sou digna de sentar nessa mesa. A gente não é digno, porque não é o fato de uma mesa bonita, decorada, que é o melhor para o Senhor, é preparar para o Senhor, mas é saber o significado dessa mesa preparada. Quando você olha lá,
a última ceia, aonde é preparado aquela mesa enorme, era a última ceia, e ele tentando explicar para os discípulos, essa é a nossa última ceia. E eles tinham dificuldade de entender que era a última vez que Jesus estava ali sentado com ele na mesa. Então ali não tinha nada que pudesse pagar o privilégio de você estar a última vez com uma pessoa que ensinou, que tirou você das trevas e trouxe para a luz, que virou o seu cativeiro, que mudou a sua vida. Porque todos os discípulos que estavam ali, a vida dele foi transformada. Ele foi ensinado pelo próprio Mestre, pelo próprio Filho de Deus, mostrando tudo para eles. O que era perdão, o que era a vida eterna, como seria o futuro deles e o preço que eles teriam que pagar por esse futuro que estava por vir. E eu estava falando com o Rafa, a gente estava assistindo The Tronos na semana, e quando Judas, ele sai dali, e ele vai lá, e eles fazem a oferta. Ele não pensou em Jesus. Eles queriam saber onde Jesus estava escondido. E ele ofereceu uma quantia de dinheiro e falou, não, isso é muito pouco. Para mim falar onde ele está, eu quero mais. E aí, até que ele ofereceu uma quantia, né, as 30 moedas lá, e ele falou assim, tá bom, tá combinado. Meu Deus, você entregar uma pessoa para a morte por causa de umas moedas. Mas, na verdade, não foi por causa das moedas. Foi por aquilo que estava no coração dele. Porque aquilo que está no nosso coração é que faz a diferença. Então, irmãos, nessa manhã, eu quero deixar esse recado para você. Essa palavra para você. Para a gente examinar, que dá para a gente examinar o que está dentro de nós. Olhe, faça um autoexame. Se você tem mágoa de alguém, se você tem uma ferida, perdoe, irmão. Perdoar não é que você tem que viver de amores com a pessoa, mas perdoar é você limpar o seu coração. Se alguém pedir perdão, perdoe. E se você precisa pedir perdão, peça. Quando você sabe, quando você está livre, é quando você sabe, quando você fala assim, você vê, eu pedi perdão, olha, eu estou de bem com a irmã Ireni, sabe? Eu amo a irmã Ireni, mas eu estou magoada com a irmã Ireni, porque ela saiu da igreja, foi embora para a igreja da frente, nem deu tchau para mim. Então, tomara que ela não volte mais aqui. E se ela voltar, eu perdoei ela, mas se ela voltar, eu vou cumprimentar ela sim. Pai, Senhor, irmã Ireni. A casa não é minha, a casa é de Deus, então fazer o quê, né? Mas eu perdoei. Mas se realmente eu perdoei, quando ela saiu daqui, irmã Irene, eu fiquei triste. Fiquei, porque a senhora não pediu minha bênção. A senhora foi embora. E quando eu vi a senhora entrando do outro lado, eu falei, ingrata. Toda a família dela, criada nessa igreja, né? A gente não vale nada, irmão, se não é Cristo na nossa vida. E quando a senhora entrava ali, aí quando eu perdoei a senhora mesmo, eu falei, glória a Deus. Não arrumou até o marido, hoje está junto com o marido.
Olha, foi para lá, abençoada, vivia sozinha, abandonada. Hoje está com o marido andando de mãozinhas dadas. E aí, quando ela vem, ela disse para mim, pastora, eu quero voltar para a igreja. A senhora me aceita? O que eu fiz? Glória a Deus, volta mesmo. A casa não é minha, a casa é o Pai. Nós temos o mesmo sangue, nós somos irmãos. Você está entendendo? Isso é perdoar. Mas quando, estou terminando, mas quando você diz, olha, eu perdoei, eu não tenho nada com o irmão mais, estou perdoado. Mas quando acontece uma coisa com o irmão, bem feito. Essa aí é a mão de Deus mesmo. Está pagando. Plantou, agora que colha. Bem feito, quebrou a perna. É perdão, irmãos? Perdoar, irmão. A gente não, já você vai cansar de eu falar isso. Mas é a minha regra essa. Perdoar, você perdoa. Não porque a pessoa merece, mas porque você merece paz. Porque você merece paz. Eu me lembro que uma vez teve uma pessoa, Isaías tem esse teste, né? Mas a Rosana tinha uma filha que também chamava Sandra, que essa aqui deu trabalho para a Rosana. Mas tinha outra que era 3 vezes pior que a Sandra. E uma vez, num culto de Santa Ceia, eu passei pelo corredor e eu fui dar um abraço nela. Quando eu fui dar um abraço nela, ela fechou a mão e ela falou para mim, se você me abraçar, eu te dou um murro na cara. Eu te odeio. Eu piso em cima de você no meio do corredor da igreja. Aí, para mim não apanhar no meio do corredor da igreja, eu virei e falei para ela, eu te perdoo. E depois de algum tempo, ela veio pedir perdão. Hoje eu encontro com ela na rua, ela, sabe, pastora, paz do Senhor, sabe, tudo bem. Esses dias ela falou para mim, nossa, é verdade que a Sandra está indo na igreja? Eu falei, a outra Sandra consertou, e você? Já se converteu? Ela falou, estou bem, pastora, glória a Deus. Obrigado que a senhora não deixou eu bater na senhora aquele dia. Estão entendendo, irmãos? Então, nessa manhã é sério, irmãos. Eu estou falando aqui em parábolas, para você entender. Você não precisa viver de amores. Talvez aqui você não perdoa o seu pai. Tem filhos que dizem, eu odeio meu pai. Eu quero que o meu pai morra. Eu estou falando isso porque eu vivi isso. Quantas vezes eu falei, eu quero que o meu pai morra e vá queimando no inferno. Nem sabia o que era o inferno. Pelo que meu pai me batia. Por não ter amor de pai. Mas eu tive privilégio, 3 meses antes do meu pai morrer, de pedir perdão para ele. E o maior presente que eu ganhei foi levar meu pai para Jesus. Meu pai morrer salvo. Nunca tive. Todos os pais que o Senhor ia me dando, Ele ia levando. Mas eu amei meu pai depois que eu converti. 15 anos orando para meu pai se converter. Porque houve perdão. Eu esqueci os tapas na cara. Eu esqueci a surra que eu levei. O que ele fez com a minha mãe foi apagado. Que quando a gente perdoa de verdade, irmãos, vai no mar do esquecimento. Você até lembra, mas não te dói mais. Se você olhar para alguém e você dizer, olha, aquela pessoa me fez isso um dia, tal, olha, eu não esqueço. Olha, realmente ainda existe uma ferida aqui dentro. Mas a melhor forma de perdão
é você dizer assim: Senhor, tenha misericórdia dessa pessoa. Eu libero perdão, que ela seja feliz, porque eu também quero ser feliz. Isso é o que Jesus fez. Tem uma música do Tales que eu amo muito, que chama Deus me ama, mesmo sendo pecador. Deus me ama. E eu quero dizer para você, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo cristão, nós somos pecador. E ainda hoje, se for olhar bem dentro de nós, não somos dignos de sentar nessa mesa. Porque ainda tem muita coisa. Mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você: procure não deixar esse tumor explodir para você sentir a dor. Se liberte antes. Se liberte antes. Olhe para o Calvário. Olhe ali, todos sentados na mesa. E Jesus, com seu semblante, dizendo: nesta noite, alguém vai me trair. Ele sabia quem era. E todos ali, pode ficar de pé. E todos ali, eles não sabiam, eles começaram a perguntar: quem é que vai trair? Quem é que vai me trair? Quem é que vai trair o Senhor? Pedro já falou, né? Se alguém trair, eu mato, sabendo que ele me ia trair também. Mas Judas escutou. Judas já sabia. E mesmo assim, Jesus não tirou ninguém da mesa. Lá na cruz, agora, ele no meio, inocente, no meio de 2 bandidos, 2 ladrões, que mereciam morrer pelaquilo que tinha feito. E ele falou: Pai, perdoa. Perdoa essa geração. Perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eles estão fazendo para eles próprios. E aquele ladrão ali diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, sem força, agoniado pela dor, todas as suas forças já esgotado, só tinha força para dar o brado da vitória. E ele, talvez, não está escrito isso, mas eu imagino, que ele falou: hoje mesmo estarás comigo. Nesta manhã, examine-se a si mesmo. E ele diz para você, hoje ele não diz com aquela dor, ele não diz com aquela falta de fôlego, mas ele diz: eu ressuscitei, e hoje eu estou vivo aqui, para dizer que eu te perdoo. Sente nessa mesa, libere perdão, porque sem perdão, sem arrependimento, ninguém chegará no reino do céu. Talvez você precisa pedir perdão para alguém hoje. Perdoe, irmão. Perdoe. Seja sua mulher, seu marido, seu filho, alguém na firma, alguém que te machucou lá atrás, que você carrega essa dor. Perdoe, porque o perdão traz paz, gozo e alegria. Vamos cantar esse louvor. O pastor Tiago está subindo aqui ministrar a ceia, amém?